a todas e muito obrigada por estarem aqui conosco online pela primeira vez, graças à Margarida. Nós temos vindo a reunir sistematicamente porque isto foi um soco no estômago que nos aconteceu e achámos que este era o momento para abrir e para encontrar muitos amigos e amigas que víamos nas nossas tertúlias e outras pessoas que quisessem estar connosco e confesso que estou muito impressionada com o horizonte geográfico que vejo aqui hoje, desde a minha terra, na Ilha Terceira, nos Açores, até ao Minho e provavelmente o Porto e muitos outros lugares. Portanto, este facto é uma vantagem deste tempo. O Alentejo. E do Alentejo, não há Alentejo. Nós temos muitas saudades dos nossos encontros na ESE de Lisboa, que nos recebeu sempre tão bem, está aqui a Cristina, agora tem outro presidente, e as inquietações têm acompanhado regularmente e com preocupação o momento que vivemos. São tempos marcantes, de grande stress para todos, em especial para os alunos, para os pais e para os professores. Foi como se tivesse havido um tsunami. Eu vi outro dia uma diretora de uma escola de Sintra falar num tsunami. Tudo ou quase tudo mudou de um dia para o outro. E mudou no ofício do aluno, para usar a expressão do PRNU, a quem se exige mais autonomia e responsabilidade. Pois já há quem não acredite muito nesta autonomia e nesta responsabilidade no tempo presente, mas é um bocado o balanço entre a mudança e regresso ao passado sistematicamente. Mas também também mudou a função dos professores, que tiveram que fazer sentir aos alunos que estavam ali, que se interessavam por eles, que a escola não os tinha abandonado, tiveram que aprender novas plataformas, há menos transmissão e mais organização, talvez, postas de trabalho. No ofício dos pais, houve mudanças enormes no ofício dos pais, que passaram a ser tutores, que passaram a ser professores, muitos deles, e este é talvez o maior problema deste tempo, é as desigualdades que esta escola em casa com os pais trouxe. E de facto é uma das grandes preocupações que nós vamos ter que ter, é como é que se recupera este tempo. E a nossa proposta de hoje era pensar um pouco o que é que vai ficar deste tempo, que mudanças, maior autonomia dos alunos, maior capacidade de trabalho, menos aulas transmissivas ou mais, não sei, pronto, veremos. Mas há uma coisa muito importante, é para que as mudanças, se elas foram positivas ou negativas, deem fruto, para que as mudanças positivas sejam sustentáveis, é importante falar delas, é importante refletir sobre este tempo. E é importante pensar o que é que vai ficar deste tempo, que cenários se perspectivam, fala-se muito em cenários hoje, mas, por exemplo, mais trabalho ao ar livre, porque há maior preocupação com as distâncias, maior preocupação com o desenvolvimento sustentável, que é um dos aspectos que nós, com este vírus, com esta crise terrível que temos pensado se calhar um bocadinho mais na outra, do desenvolvimento sustentável. Se vem aí um baque do mesmo nível, uma catástrofe ao nível do desenvolvimento sustentável, o que é que vamos fazer? Portanto, isto é a altura de pensar como é que a escola pode reagir ou como é que deve reagir a estas crises. Mais transversalidade, mais capacidade de intervir e continuando a pensar no que vai ficar deste tempo, há um aspecto muito importante que nos preocupa e sobre o qual temos falado, que é a gestão das emoções. Esta crise causou emoções grandes, fala-se também bastante em stress pós-traumático, mas também se fala no direito das crianças e dos jovens a ser escutados. E quando pensamos nas consequências, há muitos cenários que aparecem. Por exemplo, teremos menos dias de aulas,
menos dias ou menos horas de aulas, como é que vai ser o ofício do professor? E os programas? Há conteúdos em excesso numa competição que é uma competição absurda pelos mídias. Será que não temos que reduzir os conteúdos? Há hoje maior consciência da necessidade de alterar, de reduzir os programas. Eu acho que se tem fugido um bocado, por várias razões, esta necessidade de alterar os programas, e é disso também que queríamos falar um bocado. Sabemos que não existem respostas fáceis, mas nós estamos aqui para ir pensando nestas questões. Eu vou dar a palavra aos intervenientes anunciados, mas quero dizer que isto foi preparado pelos membros todos das IPs, das inquietações pedagógicas, que colaboraram nesta iniciativa, e dos que não vão falar, refiro a Maria Emília Berderó de Santos, a Maria José Rau e a Margarida Graça, obviamente, que se não fosse ela nós não conseguíamos estar aqui. Ela, a nossa mordoma, é quem organiza estas questões. Estaremos atentos ao bate-papo, gostávamos muito que todos pudessem participar, mas estamos a ver com mais de 100 pessoas vai ser impossível, mas estaremos atentos ao bate-papo. Eu vou pedir ao Adelino Calado que depois nos faça, tente fazer uma síntese, porque ele tem hoje muita experiência de Zooms e destas questões. Todos temos. Mais do que eu vai poder ajudar nisto. E no final darei de novo a palavra às pessoas que vão intervir agora em primeiro lugar. E eu começava pela Teresa Vasconcelos, eu não vou fazer apresentações formais das pessoas, mas dizer que a Teresa é grande conhecedora da educação das crianças dos 0 aos 6. Teresa tem existido por essa Europa fora movimentos internacionais que reclamam o regresso das crianças destas idades à creche, ao jardim de infância, invoca-se a importância do convívio, a gestão das emoções, mas há quem prefira a permanência em casa, inclusivamente há pais que vão manter as crianças em casa. A minha pergunta é: como é que tu achas que deve ser gerida esta questão? Vai ficar alguma coisa deste tempo? Como é que vês o futuro? E, sobretudo, a gestão das crianças. E é importante haver orientações, e eu passava a palavra à Teresa. Então, boa tarde a todas e a todos, é um prazer. Eu só gostava de começar por dizer, este vai ser o meu ponto de partida, eu não quero que tudo volte ao normal, que gostava que esta experiência, de alguma forma, nos fizesse dar um salto qualitativo em termos da educação. É óbvio que em todos os níveis, mas em termos da educação dos 0 aos 6 anos. E eu vou falar, depois a Ani interrompe-me, tem que ser, com certeza, a 3 níveis. Por um lado, questões estruturais, depois questões pedagógicas e depois questões de políticas educativas. Nas questões estruturais, eu gostava aqui de dizer, que me parece extremamente importante, é que, tratando-se de crianças pequeninas, eu se fosse mãe ou pai, aí é que não, aí queria mesmo que voltasse tudo ao mesmo, porque ter crianças em idade pré-escolar ou em idade de creche, confinadas em casa, eventualmente com outros filhos, ou fazer trabalho online, é uma sobrecarga enorme. E, portanto, a esse nível entendo que queiramos todos que as crianças regressem aos seus contextos. A entrada das crianças nas creches correu muito bem, não tenho dados objetivos, mas as crianças voltaram. Na segunda-feira passada voltaram as crianças dos jardins de infância, eu também não tenho muitos dados, sei que têm ido, quer na creche, quer no jardim de infância,
Como a Ani disse, há muitas crianças cujos pais preferiram que ficassem em casa, mas eu achei qualquer coisa muito bonita nas imagens que vi, que era as crianças correrem muito contentes e dar um imenso abraço às suas educadoras ou às auxiliares. Portanto, foi muito tocante para mim, sobretudo porque, de alguma forma, essa realidade fez-me sublinhar algo que é o papel essencial da educação de infância. É um papel de acolhimento, de interação, de eventualmente criação de interações sociais extremamente importantes e, é óbvio, também de autonomia. Mas aquela entrada, uma revoada de crianças a entrar, a mim fez-me de alguma forma reconciliar com uma ideia essencial da educação de infância, que é o cuidar, por um lado, e sabemos que é essencial para as famílias que trabalham, mas não é essencial para essas famílias, mas não é, a meu ver, o foco essencial da educação de infância. Vale por si, é óbvio que em colaboração com as famílias, mas vale por si como um espaço privilegiado de socialização das crianças, uma espécie de porta de entrada para o próprio sistema educativo. Por outro lado, esta experiência, a meu ver, também ouvi estes comentários. Agora é que eu percebo o trabalho difícil das educadoras ou dos educadores, ou agora é que eu percebo o valor de um professor. E este é um aspecto, a meu ver, muito benéfico e que teremos no futuro que pensar que em termos de uma proposta de organização que é uma sala de aulas ou uma sala de atividades, como isso é importante, nomeadamente... Eu abri, o meu não estava... nomeadamente ajudando as crianças a não estarem tão centradas em si próprias. Com famílias cada vez mais pequenas, eu acho que tenho dito isto, é um dos perigos da nossa educação, é a criança tornar-se o centro. E eu digo sempre, não, a educação é um patamar policêntrico em que as crianças são centrais, mas não têm que ser o centro. Nem tudo na educação deve girar à volta de uma ou de 3 crianças. Por outro lado, penso que cada vez mais, e ao ver como a Direção-Geral da Saúde, com o devido respeito, preparou a entrada nas creches, eu cada vez mais, de alguma forma, sublinho uma minha convicção, que é nós temos que trabalhar em rede, em interação, numa perspectiva ecológica do nosso trabalho, como dizia o nosso velho Bronfenbrenner. Portanto, temos que trabalhar os vários sistemas. E nesse aspecto, eventualmente, teríamos perdido menos tempo se, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde perguntasse à educação, mas afinal o que são as creches? O problema resolveu-se bastante bem, e eu falarei disso na parte final. Também aquilo que esta fase me demonstrou é cada vez mais o contínuo da educação dos 0 aos 6. Toda a educação é um contínuo, mas para mim, a minha área de especialidade é esta, a educação de infância, vejo-a muito mais claramente como um contínuo. Não tem que haver creche para um lado, jardim de infância para o outro. Há um contínuo, que é o do desenvolvimento galopante das crianças, nestas faixas etárias, e a questão deve ser também tomada como algo que é global.
que Teresa, mais 1 minuto, pode ser? Mais um? Ai, meu Deus. Questões pedagógicas. Vamos às questões pedagógicas. Eu não quero repetir, portanto, a importância das interações, trabalhar a autonomia de uma forma muito deliberada. A Ani falou na gestão das emoções e eu penso que, nomeadamente nos jardins de infância, os outros são mais pequeninos, as crianças devem ter muito a contar agora quando regressam ao jardim de infância. O que é que foi? O que é isto do Covid? Como é que gerimos os medos? E aqui tem que haver, a meu ver, 3 coisas: escutar, perguntar, isto da parte do educador, escutar, perguntar e integrar. E esse aspecto, por exemplo, trabalhar com as crianças o que é isso do Covid, fazer um projeto de investigação que ao nível do pré-escolar pode-se fazer, etc. A questão também, queria aqui também pedagogicamente 2 coisas fundamentais, sublinhar. Primeiro, o contacto com a natureza. Nós temos vindo também a conversar isso nas IPs, temos um país com um clima fantástico e desperdiçamos as atividades de ar livre, o estar na natureza, etc. E este regresso das crianças ao jardim de infância, com a recomendação que se fizessem muitas atividades ao ar livre por questões de saúde, a meu ver, pode nos levar a refletir muito mais profundamente o que é que representam as atividades de ar livre. Eu tenho que citar aqui o meu amigo Carlos Neto, que está sempre a bater nesta tecla, e também lembrar, por exemplo, a Noruega chega a ter classes, grupos de pré-escolar nas florestas, só tem um abrigo e o resto, toda a atividade pedagógica é feita no exterior, porque as crianças precisam de ar livre. Terceiro aspecto, ainda dentro deste da natureza, é que cada vez mais, pensando na frugalidade, que a meu ver é algo que temos que cultivar ao nível da educação e com as crianças, é muito importante regressarmos aos materiais naturais, evitar plásticos, não é porque há coisas fantásticas, materiais fantásticos, mas a criança tem que aprender desde pequenina a ter consciência que os nossos recursos são limitados e isso pode ser feito já ao nível do jardim de infância. Portanto, maior frugalidade e por outro lado, valorizar o brincar, que não é apenas uma coisa para os intervalos em que as educadoras deixam as crianças entregues às auxiliares. Finalmente, políticas educativas. Ani, dás-me 1 minuto. Mas é mesmo 1 minuto. 1 minuto. Penso que esta experiência, o que é que nos de alguma forma ensinou, é que é preciso realmente um desenvolvimento sustentável das políticas para os 0 aos 6 anos. A meu ver, o Ministério da Educação tem que prestar uma atenção muito especial à etapa dos 0-3, está tudo por fazer a esse nível, ao nível da educação. Por outro lado, é preciso também, nós vimos que houve, pela parte que me toca, muitas orientações da administração central. Ora, nós somos capazes também de encontrar soluções, não é preciso estarmos sempre à espera do que a administração central nos manda dizer para fazer. Temos de saber, os professores são intelectuais, portanto temos saber e criatividade para encontrar soluções. E por outro lado, a administração central também pode ouvir os profissionais com as suas associações. E termino aqui. Esta experiência, por exemplo, a entrada na creche levou a que a minha associação, que é dos profissionais de educação de infância, fizesse um documento sobre o regresso à creche dos mais pequeninos. O documento está tão bem feito, não fui eu que o fiz, portanto posso dizer isso, está tão bem feito para a perspectiva dos pais, das direções,
das crianças, etc. Está tão bem feito, e isto é só para dar um exemplo, que o secretário de Estado da Educação pediu à APEI que fizesse agora um documento, e está feito e foi entregue, para o regresso aos jardins de infância. E penso que este é um exemplo fundamental, a meu ver, daquilo que é o trabalho da administração central. É realmente garantir que as coisas se façam, não tem que orientar tudo do princípio ao fim. Muito obrigada. Está bem? Muito obrigada, Teresa. Eu acho que a Teresa trouxe aqui questões muito importantes e que são importantes para todas as idades, não é? O escutar, o perguntar, o integrar, a educação para o desenvolvimento sustentável, são questões que eu penso que que são importantes para, digamos, a fase seguinte desta conversa. Muito obrigada, Teresa, acho que todos aprendemos muito contigo sempre e mais desta vez. Obrigada, E eu obrigada. agora passava a palavra à Joana Filipe, que é professora de português do secundário, mas também no ensino superior, é formadora, investigadora, é membro do movimento da Escola Moderna. Olá, Joana. Olá. No fundo, queria-lhe pedir que nos fale da sua experiência de ensino, no ensino à distância, com o exemplo do português. Sei que a Joana trabalha muito as questões da autonomia, mas também estava preocupada com a gestão das emoções. Como é que isto se faz no português, o que é que aconteceu, que práticas e que contributo deste tempo se pode transportar para o futuro, se é que se pode transportar alguma coisa. Ok, boa tarde a todos. Eu vou roubar aqui esta frase à Teresa. Ela começou por dizer: não quero que tudo volte ao normal, e eu também não quero. Também não quero que isto se prolongue muito mais. O José Tolentino Mendonça, esta semana na crónica do Expresso, apropriava-se de um excerto do Dickens, a propósito da Revolução Francesa, que dizia: este pode ser o melhor dos tempos ou pode ser o pior dos tempos. Tudo pode ser muito bom ou tudo pode ser muito mau. E eu ainda não sei muito bem definir este tempo. O que eu sei é falar da minha experiência. De facto, para o futuro não sei muito bem o que é que quero. Consigo falar do passado, consigo falar das emoções no presente. Do passado consigo falar da minha experiência. Não é a primeira vez que estou no ensino à distância. O ano passado fui professora do ensino à distância durante um ano numa escola que tem essa modalidade de ensino. E isso fez-me refletir sobre os perigos destas modalidades, que para alguns pode ser um descanso, se calhar para outros nem tanto. E um dos perigos, assim, um dos primeiros é a retirada da afeição. A afeição para mim é uma palavra-chave na educação. Ninguém aprende sem afeição, ninguém aprende sem se sentir pertença num grupo, sem sentir pertença do seu objeto de estudo. E estas plataformas tendem a retirar a afeição. Isto está ligado também com a gestão das emoções. E o ano passado, para contrariar isto, pensei de tudo aquilo que eu trabalho com os alunos, o que é mesmo importante desenvolver com eles é a comunicação. Temos de comunicar muito tempo, porque os alunos, e este ano também, estão cada um na sua casa, isolados, falam pouco, sabemos muitos com situações familiares muito, muito peculiares. Então, já o ano passado e agora este ano pensei, o que é essencial é reservar em todas as aulas uma boa parte do tempo, e hoje estive em aulas durante todo o dia, em aulas de 60 minutos, e os primeiros 30 a 40 minutos seguramente é para os alunos comunicarem. E comunicam sobre aquilo que decidem comigo, em conjunto, uns com os outros. Podem, como sou professora de português, podem apresentar filmes, livros, falam do que foi melhor nesta semana, do que foi pior. Há pouco tive umas alunas que me escreveram um texto sobre o melhor e o pior da semana, os desabafos também sobre algumas das situações que estão a ser vividas em casa. Falam sobre as saudades que têm de alguns desportos, as saudades dos amigos, falam sobre as pessoas com quem estão a viver neste confinamento. A propósito disto, depois desafiei-os também a fazer entrevistas um pouco mais formais, treinámos também o guião da entrevista.
acabámos por treinar um conteúdo português, fizeram entrevistas a algumas pessoas com quem estão a viver, ficaram a conhecer mais sobre os avós, ficaram a conhecer mais sobre alguns tios distantes, com quem não podem estar agora presentes, mas fizeram entrevistas ao telefone. Então é um tempo realmente para eles falarem e um tempo também de escuta. Há estudos que dizem que os professores ocupam 2/3 da aula a falar. E no ensino presencial isto também acontece. Não é agora só no ensino à distância. Por isso é que quando eu digo que não sei se quero muito que isto volte ao normal, o normal não era bom, ou em muitos casos o normal não era bom. Portanto, tem de ser outra coisa. Os alunos têm de ter mais voz. O professor tem de aprender a escutar mais. E estes momentos são momentos em que permitem ao professor conhecer melhor os alunos. É a partir destas interações que eles vão fazendo, destes textos que eles escrevem meio livremente, os desabafos, que depois nós podemos, a partir dali, até começar a pegar em alguns conteúdos. Eu, por exemplo, a partir dali, trabalhei em entrevista, depois até veio a altura do 25 de Abril, isto já, numa outra turma, na altura do 25 de Abril, desafiei-os a entrevistar pessoas mais velhas da família que tinham passado por essa época. Enfim, vamos depois trabalhando outras coisas. Página de diário, acabamos por trabalhar um bocadinho a estrutura do texto da página de diário, texto narrativo, enfim. Acabamos por trabalhar o programa partindo das necessidades comunicativas dos alunos. Eu acho que isto é fundamental. Se é no ensino presencial, então no ensino à distância é primordial, porque senão estamos, desculpem o exagero, ou não, estamos a criar robôs, cada um ligado a uma máquina, a executar tarefas mecânicas, ditadas pelos professores, e ali estão eles, fazem as tarefas, enviam para os professores corrigem, voltam a enviar, os alunos veem a nota, próxima semana, novas tarefas. É uma hipótese de trabalho, não estou a criticar, mas penso que temos de ir mais longe, não podemos ficar por aí. E no caso do português, o português é uma disciplina que permite esta gestão de emoções também, porque pela escrita os alunos vão falando das suas necessidades comunicativas. E depois a literatura também. Hoje também não quero que isto volte ao normal, porque na literatura ainda há quem trabalhe muito a análise de textos a partir daquela ideia, o que é que o autor quer dizer? Então, qual é a mensagem do autor? Eu costumo dizer aos meus alunos, não sei muito bem o que é que o autor quer dizer, eu nem o conheço, não é isso que interessa. Na literatura, talvez seja importante perceber o que é que eu percebo deste texto, o que é que este texto me diz a mim, qual é a frase mais importante, o que é que me apetece escrever a partir desta ou daquela frase. E a literatura também nos pode ajudar neste ponto que a Ani falava da gestão das emoções. No ano passado trabalhei isso e já este ano também, a partir da poesia, por exemplo, vários poemas, vários textos, os alunos leem, retiram as frases mais importantes, os versos que mais gostaram, contam aos colegas porque é que retiraram aquilo e não outras coisas, escrevem a partir daí e há aqui esta interação com a literatura e como a literatura ajuda cada um dos alunos a ir à sua vida, a fazer uma análise sobre aquilo que está a passar. Até alunos que acabam por agarrarem alguns poemas e veem ali até algumas coisas de Covid e isto faz-me lembrar a pandemia, aquilo que nós podemos ver agora. Pronto. Penso que a literatura pode ser também aqui um ponto-chave para esta gestão das emoções. Muito bem, Joana. Eu acho que deixa aqui também questões que servem para todos os níveis de ensino. A Joana falou das saudades, dos afetos, da gestão da escuta e deu vários exemplos muito interessantes que se calhar podem ser transportados para o futuro, para uma altura em que a escola esteja, digamos, a viver uma fase mais regular, mais estável. Ana, diz-me só, depois na segunda parte eu falo um bocadinho aí da questão da autonomia, que agora não falei explicitadamente, okay. Só a explicar assim em 30 segundos aquilo que eu falei a propósito do 25 de Abril. Tenho tentado com os professores do meu conselho de turma, já fizemos várias vezes, a experiência correu muito bem, que é a questão da interdisciplinaridade. Se no ensino presencial faz todo o sentido, no ensino à distância ainda faz mais sentido, porque poupa-se tempo, os meus alunos estão sobrecarregadíssimos com tarefas, e se nós trabalharmos de uma forma interdisciplinar com outros colegas, partindo dessas tais necessidades dos alunos
conseguem mais facilmente perceber que estão a trabalhar para várias disciplinas, que os conteúdos todos se articulam, tudo isso que nós sabemos e que é fundamental desenvolver, uma competência fundamental desenvolver nos alunos, e de facto poupamos muito tempo aos alunos, quer dizer, fazem uma tarefa, um projeto e abarca logo uma série de disciplinas. Eu acho que isto é algo que deve ser realçado e que não devemos perder no ensino à distância. E havia pessoas que já faziam isto muito bem e que agora, naturalmente, se assustaram um bocadinho, retraíram. Eu acho que está na altura de voltarmos a retomar aquilo que já fazíamos bem. Muito bem, Joana. Fica aqui um grande desafio, que também é um desafio para o futuro, esta questão da transdisciplinaridade, que é muito importante se quisermos pensar também numa educação para o desenvolvimento sustentável, de que falava a Teresa. E eu passava agora a palavra ao Adelino Calado, que foi diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos, acompanha um trabalho muito interessante atualmente em Sintra, de formação e animação de professores, trabalha com as escolas de Sintra. E Adelino, eu queria perguntar é do conhecimento que tem sobre as mudanças em curso e que está a acompanhar, o que nos diz sobre a sustentabilidade dessas mudanças, o que é que interessará manter, e ponho aqui uma questão que eu penso que nos preocupa a todos. Já antes do confinamento havia a ideia de que os programas estão ultrapassados, de que os programas são exageradamente grandes. A Joana deu-nos aqui um exemplo de que podemos fazer imenso trabalho com os programas, mas pensando de outra maneira os programas. E a questão que eu ia colocar ao Adelino é, há este sentimento da dimensão exagerada dos programas. O que é que acha? Acha que vamos ter que alterar programas, vamos ter que mudar as propostas de trabalho que temos atualmente nas escolas? Como é que vê o futuro relativamente a esta questão dos programas? Boa tarde a todos. Eu sou talvez como aquela primeira frase da Teresa e da Joana: não quero que tudo volte ao normal. Eu acho que ninguém quer que tudo volte ao normal, mas não é só ninguém quer, não vai ser possível. Porque as diferenças foram tão grandes, aquilo que eram as desigualdades que existiam, vão se acentuar, ou acentuaram-se neste período. Isso vai ser uma preocupação com que os professores vão debater no momento em que regressarmos um pouco ao presencial. Tudo aquilo que foi dito no que diz respeito à relação, aos afetos, etc., é muito importante, mas as desigualdades que aumentaram vão criar uma amplitude tão grande de diferença entre uns e outros que vai ser necessário trabalhar de outra forma. E, portanto, não vai com certeza poder ser normal ou igual àquilo que era normal. Aquilo que a Joana disse é aquilo que eu acho que tem que ser feito e que julgo que vamos ter que fazer. Aquilo que a Joana fez foi refazer o programa, não é? E aquilo que os professores normalmente fizeram e aquilo que tiveram que fazer foi recriar um programa novo, trabalhando com muito trabalho colaborativo entre professores. Penso que este foi um dos aspectos fundamentais, foi o trabalho colaborativo que acabou por nascer com as dificuldades que as pessoas sentiam em mexer nas tecnologias e, portanto, alargou-se um pouco também àquilo que eram as propostas que era para fazer. E no futuro aquilo que eu penso é que, tal como já o Sr. Secretário de Estado disse, há que mexer, ou vamos ter que verificar o que é que vai acontecer e o que vai ter que acontecer do ponto de vista dos programas e das aprendizagens essenciais é que cada escola, face ao contexto em que estiver, cada conselho de turma vai ter que adaptar e vai ter que perceber o que é essencial do essencial dos próprios programas. Uma questão fundamental para mim, penso eu, não só para mim, foi no que diz respeito à avaliação. Houve aqui um salto enorme no que diz respeito à avaliação, mas embora tenha havido uma orientação muito minuciosa da forma como se poderia avaliar alunos à distância, eu julgo que as pessoas perceberam e aquela percepção que existia de que o teste era o único instrumento que servia para avaliar, deixou ou caiu um pouco
face à situação de trabalho à distância. No entanto, há sempre um constrangimento que eu digo que é um enorme constrangimento, que é o acesso ao ensino superior através dos exames. E isso tem vindo a fazer com que as pessoas, um dos grandes objetivos de cada professor é cumprir o programa para que os alunos depois estejam preparados para responder ao exame. E, de facto, acho que é uma oportunidade ótima para se repensar o que é que pode ser o acesso ao ensino superior e não condicionar tanto aquilo que é o trabalho que se faz no ensino, até desde o básico, mas fundamentalmente aquilo que é o ensino no secundário. Por outro lado, uma das coisas que foi, se calhar, muito importante e que vai ter consequências no futuro, vai ter que ser, ou melhor, foi o que aconteceu com os professores. Os professores foram do grupo, para além daquele grupo que muito trabalhou, muitos heróis que tiveram na saúde, foi o grupo que foi mais escrutinado. Não é? O professor abriu completamente as suas portas, que era uma coisa difícil muitas vezes realizar, e mostrou como é que era. Em alguns casos, e há várias histórias em que as coisas não correram muito bem, não é? Houve pais a interferir nas aulas presenciais, nas aulas síncronas. Houve muita intervenção, mas isto faz com que, e se calhar isso é também uma das questões que a Joana também já falou, vamos ter que ouvir mais aquilo que quer alunos, quer encarregados de educação têm a dizer. Eu espero que esta questão do ouvir seja uma questão que, como a Joana disse, já existia em alguns contextos, mas que é fundamental que se ouçam aquilo que quer os encarregados de educação, quer os próprios alunos têm para dizer, no sentido de preparar melhor aquilo que é ou aquilo que são as competências definidas no perfil do aluno, que eu acho que deve ser o elemento orientador de todas as tarefas futuras, mais do que os próprios programas ou do que as aprendizagens essenciais, embora seja um trabalho enorme para conseguir conciliar estas coisas. E ficava por aqui. Obrigada. Será que estamos mais perto do perfil do aluno ou de, digamos, de pensar o perfil do aluno? O Adelino pôs-nos aqui também outras questões importantes, como as terríveis desigualdades que se cavaram neste tempo e que vamos ter que recuperar. E isso provavelmente vai tornar o regresso ao passado tal qual ele estava impossível, vamos ver, não é? E depois colocou também aqui uma questão muito interessante, que é, neste tempo foram experimentadas outras formas de avaliação, já há muitos professores que faziam isto, mas ainda havia para muita gente o teste era o essencial. E aqui agora foi de facto possível ver que tem de haver e há muitas outras formas de avaliação. Portanto, e provavelmente ou vamos esperar que que será necessário alterar os programas. E eu passava a Lourdes Serrazina, que é professora, investigadora, grande conhecedora dos problemas da educação matemática, e Lourdes, a matemática parece continuar a ser o grande problema também no confinamento, a área onde há mais dificuldade, onde se reúnem os grandes problemas do insucesso. A questão que colocava era também a questão dos programas. Como é que vês os programas, vamos ter que alterar os programas? Era um bocado a tua ideia sobre esta matéria. Boa tarde a todos, obrigada Ani. Pois, eu acho que na matemática a questão dos programas já se colocava antes do confinamento, aliás não é por acaso que o secretário de Estado há mais de um ano atrás nomeou um grupo de trabalho que esteve a trabalhar neste último ano sobre recomendações para o ensino da matemática e que entregou um documento ao secretário de Estado exatamente no dia em que começou o confinamento e, portanto, realmente deve haver outras prioridades neste momento e, portanto, o documento está
à espera da oportunidade. De qualquer forma, eu penso que o Adelino falou no perfil dos alunos e esse penso que é uma questão que nos deve, de alguma maneira, guiar a todos, e isso na matemática põe-se, na minha perspectiva, de uma forma muito clara, que os programas que existem dificilmente servem o perfil dos alunos, na minha perspectiva. E, portanto, e depois, por outro lado, há as aprendizagens essenciais, que não são um programa e, portanto, têm algumas contradições e que não são compatíveis com o programa. Isto tem posto, e durante o confinamento pôs ainda mais, muitos problemas aos professores, também porque depois há os manuais e o que nós assistimos, e eu tenho ouvido muitos pais queixarem-se que as crianças têm listas de exercícios do manual para fazer que são muito difíceis muitas vezes. Porquê? Porque os manuais estão feitos de acordo com um programa que não são, que é um programa que no fundo muito conteúdo deste no mau sentido, quer dizer, ter muitos conteúdos e muitos exercícios, mas que será isto que é aprender matemática hoje em dia? E eu acho que a questão que se põe a todos nós é isso, o que é aprender matemática hoje em dia e o que é que a matemática deve servir no atual contexto, e acho que a partir desta experiência temos que todos refletir sobre isso, porque é que a matemática serve e como é que a matemática pode ser posta ao serviço de desenvolvimento de competências nos alunos para realmente se responder ao perfil que está definido para a saída da escolaridade obrigatória. E nessa perspectiva eu acho que temos que mesmo ter novos documentos programáticos, porque, como diz o Adelino, a matemática tem ainda por cima a carga da seleção, porque é a matemática que é a disciplina tradicionalmente seletiva e que os alunos, a história do acesso ao ensino superior, a matemática tem um grande peso e, portanto, desde muito cedo os professores se preocupam exatamente com a questão da matemática, porque isso vai marcar os alunos ao longo da sua escolaridade, não é? E eu acho que há aqui muitos problemas a resolver, a que os programas atuais não são alheios e, portanto, é importante repensar tudo isso. Muito obrigada, Lourdes. Fica aqui também um desafio de mais uma pessoa que pensa que, como nós pensamos nas IPs, que tem que haver uma mudança a nível dos programas, e a Lourdes falou-nos também, como o Adelino, da importância do perfil do aluno, que digamos que é uma importância que está um bocado ofuscada com os programas que temos. E eu se calhar ia pedir ao Adelino se nos consegue fazer uma síntese de... Eu consegui... Não foi... Aqui... Não, Diga. não há muitas questões e eu penso que a questão centra-se muito, se calhar, e agora esta última da Maria José Vitorino, que nos vem remeter para um artigo do Fernando Elias, um diretor que escreveu no Facebook e no público há pouco tempo, sobre realmente o que é que vai ser em termos da flexibilização dos programas, a gestão dos horários dos alunos, a gestão dos horários dos professores, mas do meu ponto de vista, aquilo que era a pergunta ou a questão que foi lançada pela Lina Cláudia, é assim que se chama? Sim, Lina Cláudia, que tem a ver, a interdisciplinaridade será compatível com a forma como estão organizados os professores? É uma boa questão. Se a matriz curricular se mantiver inalterada, depois não há grandes problemas. Se a matriz e se os currículos se alterarem um pouco, aí se calhar é preciso repensar. Desculpe interromper, Adelino. Deixa só acrescentar essa questão da interdisciplinaridade com... Eu não sei se tem a ver com o currículo, como o Adelino está a dizer, se tem a ver com se o currículo se mantiver, pode, se o currículo não se mantiver. Eu preferia centrar essa possibilidade em cada um de nós.
se cada um de nós consegue conversar com os alunos, tentar perceber as necessidades, tentar ver como é que aquilo se articula com um programa, não vou dizer este, se calhar vai haver outro, um programa, com um currículo e conversar com os colegas do conselho de turma, da escola, é uma coisa. Se não tem se não está disposto a isso, e não tem mal não estar disposto a isso, é outra questão. Eu acho que nós não nos podemos centrar se o currículo é possível, se o currículo deixa, nós fazemos, se o currículo não deixa, porque senão estamos a centrar as coisas demasiado na lei. E antes da lei há um conjunto de princípios que está dentro de nós e nós ou lutamos por eles e vamos tentando dar a volta ou não, ou pronto, ou aceitamos tal e qual como está. Mas já houve tempos em que nem se falava tanto em interdisciplinaridade e eu, por exemplo, e muitos de nós que estamos aqui hoje e por aí, por esse país fora, mesmo assim fomos para a frente com uma série de coisas e tentámos. Claro que agora a atual legislação beneficia muito estas questões, mas nada nos garante que daqui a 3 ou 4 anos não venha uma legislação a dizer que o que é importante são os exames e afinal acaba-se a interdisciplinaridade e todos temos de trabalhar para... Quer dizer, venha o que vier, o que é importante é escutar-nos a nós próprios também. Eu acho que a interdisciplinaridade é sempre possível. Depende da forma como nós também encaramos isso. E não temos de fazer todos ao mesmo tempo. É como os alunos, cada um tem o seu ritmo e nós, professores, também, cada um de nós tem o seu ritmo. Agora não temos todos de começar a interdisciplinaridade. Não tem de ser obrigatório, porque às vezes o que é obrigatório é contraproducente. Às vezes com a pressão de fazer interdisciplinaridade, o faz com que os professores se reúnam em pequenas salas, organizar atividades, projetos e não sei o quê, e digam tudo para os alunos fazerem e os alunos são meros executores. Joana. Também não é isso o que se pretende. Joana, eu acho que fica aqui o testemunho de uma pessoa que consegue, mas por um lado o Adelino estava-nos a fazer uma síntese do bate-papo e eu depois já vou passar a palavra outra vez, já vos vou passar a palavra outra vez. Relativamente, o Adelino não sei se quer acabar, eu vi aqui no bate-papo também a questão da articulação do ensino à distância com o presencial. Sim, exatamente. Também se coloca essa questão, não será, digamos, um paradigma, um caminho para o futuro, a articulação ou pegar naquilo que foi positivo destas questões para o futuro. Uma última questão que acabou por entrar, que é da Magda Costa, que é, penso que a questão da disciplinarização do ensino é um paradigma sem futuro. E isto tem... Eu não queria entrar aqui em debate com a Joana, mas tem muito a ver com o currículo, não é? Porque quando nós olhamos e olhamos, por exemplo, para aquilo que se está a passar neste momento, ou que já se passa há uns anos nos países nórdicos, não é? Em que o trabalho por áreas, que implica um trabalho e uma aprendizagem transdisciplinar, significa que do ponto de vista da organização, tal como nós a temos disciplinarmente, por grupos disciplinares nos professores, ela é posta em causa, ou pelo menos levanta aqui questões que vão ter que ser muito bem trabalhadas. Daí que é uma das questões que o Fernando Elias, por exemplo, refere, não é? Este tipo de trabalho é um tipo de trabalho que vai ter que ser, no futuro próximo, dar muita atenção. Eu há pouco, quando falei nas diferenças que existem, e agora ligando um pouco àquela questão da articulação do trabalho presencial com o ensino à distância, vai ter que, se calhar, ser muito acompanhado, com muito trabalho de projeto e utilizando muito as tecnologias, precisamente porque, tal como nós antes de começarmos estávamos a falar, centramos-nos mais naquilo que é o assunto. Não nos perdemos tanto e, portanto, o trabalho à distância pode permitir uma diferenciação mais centrada naquilo que são as dificuldades de Portanto, um ou outro. seria, digamos, veem como possível esta articulação entre a questão do trabalho à distância e o presencial. Relativamente à questão, deixem-me só, relativamente à questão que a Joana levanta, que eu penso que é uma questão muito importante, que é, no fundo, nós sabemos que o professor pode muito e o conselho de turma também pode muito,
mas eu nas experiências que acompanhei, vi muito as pessoas viverem o dilema que é entre, digamos, o perfil do aluno, o fazer com que todos aprendam, e a questão do o peso do programa. E o programa, digamos que continua a ser um alibi, mesmo que para muitos não seja um obstáculo, é um alibi para muitos. E de facto, o refrescar os programas podia ser de facto um desafio que todos tinham para, digamos, para fazer diferente. Eu se calhar ia de novo passar, digamos, fazer uma passagem, porque estamos perto Anita, da ali hora. alguém que queria falar. Não sei se... Não estava previsto, mas desde que seja só uma pessoa, Sim, é que não está previsto, nós temos 100 e tal pessoas e o que está previsto é o bate-papo. Mas Eu ia relatar um caso em que aconteceu uma boa passagem exatamente por um programa, um projeto que está a acontecer, mas fica para outra ocasião. 2 minutos, mas eu não posso de facto abrir. Claro, não, continuem. Não, diga, Margarida, Magda. acho que ela estava com o microfone, deixa a Magda 2 minutos. Um relato muito rápido. Nós tivemos uma experiência, temos um projeto cujo título é Cultura e Educação, da São Bruno, e sentimos que os alunos que estiveram nesse projeto, integrados nesse projeto, precisamente numa parceria com o Ministério da Educação, etc., para experimentarmos a questão da transdisciplinaridade, esses alunos fizeram uma passagem muito tranquila para esta situação, com uma grande autonomia, e é um caso interessante de se analisar. Não que seja vantajosa esta situação, não é? Sim, claro. Pronto, mas fico por aqui, peço desculpa. Não, mas não faz mal, eu agradeço muito. Parece-me que a Magda trouxe aqui uma questão muito importante, que é quem tem competências de autonomia viveu melhor esta situação, sem dúvida, porque esta situação, mesmo a experiência os exemplos que a Joana deu aqui são exemplos de, digamos, apelo a alunos que estão habituados a trabalhar e que são capazes de usar da autonomia. Mas a Joana queria nos falar um pouco ainda da autonomia. Eu vou passar a palavra aos colegas que intervieram no princípio e vou começar se calhar para a Joana, que queria trazer aqui a experiência da autonomia, ou queria nos falar um pouco da autonomia. Margarida, a Joana. Sim, rapidamente, já não estamos com muito tempo. Dizer que a autonomia não se confunde com individualismo, apenas com uma espécie de professor individual para cada aluno. A autonomia tem que ser muito mais que isso, uma autonomia em que o aluno é capaz de regular o seu percurso de aprendizagem, é capaz de sentir onde é que tem mais dificuldades e ir propondo algumas atividades com o professor, com os colegas com quem trabalha para superar essas dificuldades. É outro tipo de autonomia. Às vezes, quando se fala de autonomia hoje, corre-se o risco de pensar a autonomia é aquilo que agora está a acontecer, que é o professor manda, estou a generalizar, evidentemente, o professor manda um conjunto de tarefas e os alunos sozinhos em casa fazem. A autonomia tem que ser mais que isso, porque isso, o aluno está simplesmente a ser obediente daquilo que o professor manda. Claro que isso não é possível, criar essa autonomia, um outro grau de autonomia em que o aluno é capaz de ter essa capacidade de reflexão, se o aluno não souber à partida as regras do jogo. E pronto, e nós no movimento da Escola Moderna, o que tentamos sempre fazer é, no início do ano, a cada mês, a cada semana, ir lembrando aos alunos os conteúdos, as competências, os compromissos que temos de desenvolver durante aquele período de tempo. Os alunos, no seu plano individual de trabalho, mediante aquela listagem de conteúdos ou de competências, programam, registram no seu plano individual de trabalho um conjunto de atividades, projetos que podem fazer para dar baixa, desculpe a expressão, desses pontos do programa, do currículo.
E fazemos com muita regularidade pausas, momentos em que nos reunimos com os alunos e mesmo à distância. Eu já fiz isso pelo menos 2 vezes nestes 2 meses, pausas com os alunos onde vemos, olha, de tudo aquilo que já trabalhámos, onde é que tu tens mais dúvidas, o que é que podemos fazer para superar isso, quem é que na turma não se importa de ajudar determinado colega, e a autonomia está muito associada à cooperação. É fundamental os alunos aprenderem a se responsabilizarem uns pelos outros. Não é só o professor que tem a responsabilidade de ajudar os alunos, todos temos essa responsabilidade, todos vivemos em sociedade, e há alguns alunos que estão disponíveis para ajudar outros colegas. O professor pode ajudar determinados alunos que estão com mais dificuldade, e os alunos vão fazendo esses momentos de regulação com muita frequência, e a pouco vão aí sim ganhando autonomia. Pronto, era só aqui uma chega que eu queria dar ao conceito de autonomia. Eu julgo que de facto a autonomia é um dos grandes desafios, porque inclusivamente se tivermos que prolongar esta situação, ou se tivermos uma escola mista, a autonomia sempre é a grande chave do sucesso e da organização das aprendizagens. Teresa... Ana, deixa-me só, desculpa, só a questão, a propósito da questão da autonomia, e por um ou dois comentários que foram colocados aqui assim, a autonomia não é só dos alunos, é a autonomia também dos professores e da escola. E da escola. Mas qualquer que ela seja, em que patamar a gente esteja a falar de autonomia, ela tem que ser sempre muito colaborativa, ou seja, ela tem que ser resultado de um trabalho muito colaborativo e de muito escutar, de muito ouvir. E penso que esse é um dos aspectos que tem vindo a ser referido também aqui por algumas das pessoas que falam no a escuta, começou logo a Teresa a falar da escuta. Teresa, claro. Queres retomar a palavra? Eu gostava só... Estamos a acabar, mas... Eu falei tempo demais e, portanto, agora tenho que ser muito comedida. Mas queria sublinhar algo que as várias intervenções e os comentários que eu fui vendo me fazem dizer. Há uma área que é fundamental e que eu acho que não é possível a escola à distância ou o ensino à distância fazer, e que é a educação para a cidadania. E parece-me que não pode ser uma coisa que se aprende teoricamente, e é na interação, com sentido de autonomia, com sentido coletivo, etc., que se pode ir fazendo a educação para a cidadania. Para mim, tiro 1 ou 2 exemplos, que é agora os mares estão a ficar poluídos com máscaras. Não é? Portanto, temos que... E outras histórias que se passaram no último fim de semana cá no nosso país. Portanto, há aqui aspectos de corresponsabilidade que é fundamental nós trabalharmos. E a segunda coisa só que eu queria sublinhar quando falei em educar também para a diferença, etc. Estes últimos acontecimentos que se passaram nos Estados Unidos com o Sr. Floyd, mas com tantos outros casos, eu penso que é preciso também trabalhar a diferença desde quase o berço. Porque à partida, eu acho, não sei se é idealismo meu, as crianças não são racistas propriamente, as crianças vão-se construindo. E depois começamos a fazer bullying dos meninos que têm uma cor diferente, etc., em vez de perceber que como isto é uma história prosaica, mas era uma excelente educadora que eu ajudei a formar e que foi trabalhar para uma escola pública, para uma creche, e parece que os meninos diziam assim, chegavam a casa, aqueles que já falavam, e diziam, ai, a minha educadora é castanha. E é muito interessante, porque as crianças sabem o que são as diferenças, mas não têm que tomar a diferença como algo que
que nos possa afastar. E essa é uma dimensão muito importante da educação para a cidadania. Eu só queria dizer isto. Duvido que isto possa ser feito à distância. Tem que ser feito no meio dos problemas. Bom, ficamos aqui, não sei se o Adelino quer dizer mais alguma coisa, ou a Joana, eu acho que ficamos aqui com grandes desafios para pensar, agradecer mas grandes desafios que têm muito a ver com a escola do futuro, ficaram questões como a grande questão da escuta, uma escola que escute mais, uma escola que saiba reconhecer as diferenças, valorizando-as, e que saiba combater as desigualdades, que é uma grande preocupação do nosso tempo, e do regresso, porque quando se regressar, seja a tempo inteiro, seja a tempo parcial, as desigualdades vão ser dramáticas. Há muitos alunos fora do radar das escolas e ou a escola se organiza para os receber especificamente e com programas de diferenciação, ou estamos muito mal. Eu vi aqui no bate-papo que alguém diz que correu muito bem, isto para a Teresa, correu bem o regresso dos meninos à educação infantil e às creches, e correu bem porque não regressaram todos ao mesmo tempo e porque a estratégia adotada foi adequada. Foi a Dina. Posso só exatamente. dizer aqui uma coisa que era, em termos das... Eu tinha tomado aqui nota e não tive tempo para dizer. Eu acho que nós temos que pensar também se é possível verdadeiramente ensinar com turmas tão grandes de alunos. Tem que haver, isto é já no jardim de infância, em que os grupos podem ir até 28 crianças. Como é que se faz esta interação com 28 crianças? É muito complicado. E o que a colega disse, a Dina, foi: ainda bem que não estão a vir todas as crianças, porque há uma qualidade de interação muito maior. Eu acho que isto aplica-se a todos os níveis educativos. Há aqui uma colega que é a Carmelinda, que também lá mais atrás, eu respondi no chat, na organização, que falava também de tão difícil com 13 e 14 turmas. Eu tenho colegas dos meus conceitos de turmas, colegas de artes e colegas de informática, têm 13, 14, 15 turmas dos vários níveis de ensino. Quer dizer, isto é uma coisa que tem de ser repensada realmente, superiormente, naturalmente. Não é? Mas superiormente nós temos disciplinas a mais, cada vez que se fala, desculpem lá, mas isto, cada vez que se fala em mais transdisciplinaridade, em sintetizar os programas, temos o Carmo e a Trindade que cai. Desculpe lá, Joana, é verdade que eu fiz, mas se quisermos juntar disciplinas ou articular mais, temos aí um inferno. Mas é sem dúvida que é impossível um professor ter essas disciplinas todas que a Joana diz, claro. Eu não sei se disse disciplinas, se disse turmas, mas há professores que têm, o que eu queria dizer era turmas, têm 13, 14 turmas. É as turmas, exatamente. O número de alunos, as turmas. Nós não falámos hoje, digamos, este debate não estaria muito centrado sobre a organização da escola, mas é óbvio que a organização pode permitir tudo ou não permitir nada, não é verdade? E há muito que trabalhar na nossa organização e há escolas que já trabalham na organização. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, vocês, ou se ficamos... Penso que esta é uma questão que temos de trabalhar. O que é interdisciplinaridade e o que é trabalho, ou mexer no currículo ou não mexer no currículo. Se calhar era uma boa tertúlia para um dia destes trabalharmos um bocadinho. Sem dúvida, mexer no currículo, na organização da escola e retomar estas grandes questões que são a autonomia, a questão das desigualdades, a questão do escutar, a questão das emoções, são grandes questões, porque fala-se muito no futuro, mas estamos pouco à escuta do que estão a sentir os jovens e as crianças. E isto pode dar mau resultado se não se arranjar maneira de ouvir mais as pessoas. A Joana deu-nos aqui exemplos de escuta formidáveis, eu tenho a certeza que haverá muitas outras pessoas que estão à escuta dos alunos, mas também se sabe
que há muitas pessoas demasiado preocupadas com o programa porque sentem um grande peso e o programa é muitas vezes um obstáculo à escuta, quando as pessoas estão muito centradas sobre o programa. E, portanto, ficamos aqui com uma série de questões nas inquietações pedagógicas e, olá João Jaime, e havemos de voltar um dia destes para novos debates. Muito obrigada a todos, verdadeiramente, muito obrigada. E tenho muita pena, mas vamos estudar a sério os vossos bate-papos e tenham o nosso mail, nós gostamos muito de receber sugestões vossas, informações vossas. A Magda, se nos quiser falar mais da experiência, que não tivemos tempo, e tenho a certeza que muitos outros de vocês têm muito boas experiências para nos contar. Muito obrigada a todos e boa tarde. Deus. Deus.